referente ao governo Bolsonaro, que é uma das críticas então que eu percebi, que foi exatamente esse auxílio, né? Ele se contradizeu diante da campanha até o mandato. Então, uma das outras coisas, dos lances autoritários que ele praticou, foi justamente ele querer implantar o mesmo sistema de vigilância que existe na China, né? Que é através da detecção facial, né? Isso aí. O Bolsonaro Roberto, querer espionar a população. a parte hoje em dia tem serviço público que você só participa sendo escravo Gold. Vários Sim. serviços públicos, lá no Gov, não sei o que lá, você tem que dar a sua cara, dar digital, você tem que fornecer vários dados que ninguém deveria ter, muito menos o governo, para você ter acesso com o Bolsonaro. O Bolsonaro avançou mais do que qualquer outro governante, a pauta progressista, apoiou 88 leis feministas. Bolsonaro foi o pior governante dos últimos 100 anos para a família. Bolsonaro foi pior de Dilma em todas as métricas. Liberdade foi o governo mais antilibertário que tem na Não pauta fez nenhuma legislativa, concessão, sem né? qualquer Nenhuma oposição. privatização que ele Mas prometeu, a minha nenhuma. queixa, a minha queixa em relação ao governo Bolsonaro, André, não é o fato dele ter impresso dinheiro para dar para vagabundo, não. Isso não tem problema nenhum. Por mim, ele podia dar dinheiro infinito para Collor, para Renan, para tudo isso. Contanto que você utilizasse o apoio desses vagabundos para ir atrás dos piores criminosos, que são os comunistas. Ele abriu as pernas para essa galera, ficou de quatro para eles e ficou de quatro para os vagabundos. Ele indicou para a STF comunistas, gente que era da juventude comunista que tinha sido colocado que era do PCdoB. O Mendonça escreveu um livro dizendo que Toffoli é o maior brasileiro vivo. É esse tipo de gente que o Bolsonaro nomeou. Bolsonaro foi eleito para combater o esquerdismo e só nomeou esquerdista em todos os cargos relevantes. Fez os Enems mais de putaria, de travesti, de língua de banheirão para dar a bunda. Foi isso que aconteceu no governo Bolsonaro. Eu Foi o governo percebo mais que progressista do meu houve. tempo de vida. Sim. Inclusive, os caras estão pensando, os próximos 2, 3 dias, a gente vai saber que eles são os candidatos oficiais. Eu achava que Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno sem nem segundo turno. Agora, se Temer for candidato, é capaz do PT nem segundo turno, né? Então, falando mais a respeito disso, inclusive, um dos otimismos, né, de quem votou no Bolsonaro foi justamente a ala do Paulo Guedes, né, a nomeação do ministro Paulo Guedes. Então, qual que foi os erros primordiais, né, os erros Quem capitais apresentou Paulo Guedes a do Paulo Bolsonaro? Guedes? Só um Quem instante, apresentou Paulo Guedes a só um Bolsonaro? instante. Quem faz do Winston é um agente chinês. É um cara que publicamente defende que a China não é nem ditadura nem comunista. É esse tipo de cara que botou ele lá. Aí o que o Guedes fez? Colocou gente como Levi, que estava no jantar de Cabral em Paris, no conselho do BNDES, que agora perdoou a dívida de Collor. Botou gente como Franco, que é um dos caras mais corruptos da história do Brasil, como presidente lá do BNDES. Colocou como presidente da Caixa o genro do principal operador do mensalão, condenado. É esse tipo de gente que o Bolsonaro botou para controlar a máquina. São Exatamente. caras ligados intimamente à corrupção e à Então, ditadura chinesa. uma Sim, pergunta, uma pergunta direcionada ao Paulo Guedes em si. Qual que foi o o Guedes vive de motivo? quê, André? Qual o patrimônio dele tá onde? Onde é que tá o dinheiro desse cara? Tá na mão da China. Peraí, peraí, deixa eu fazer a pergunta. Sim. Mas você É, entendeu o que eu tô dizendo? É um agente chinês, voluntário e involuntário. Se ele for homem, um sim, minuto, sim, ele perde tudo que ele tem na vida. Todo o sim, sim, patrimônio dele tá na mão do chinês. Sim. exatamente. Agora uma pergunta direcionada a respeito do próprio Paulo Guedes, né, o agente chinês. Qual que foi como que Não, ele foi? se acha homem. Se você perguntar, ele sinceramente se acha homem. Na cabeça dele, o que ele tá fazendo é o certo. Colocar os amigos dele tudo para ficar rico. Tipo, ele se acha homem. O cara não se acha que é um vagabundo, não, ele só tá defendendo o interesse dele. A questão é que o Qual- interesse dele tá alinhado com o interesse da ditadura de Pequim. sim, sim. Agora a pergunta é em questão, por que que a gasolina está tão alta? Será que é devido às políticas falhas do Paulo Guedes diante do Alta? todo o seu percurso? Quanto é que tá a gasolina nos Estados Unidos lá? Em Mas aqui no relação, Brasil você acha que não está alta, não? historicamente, em dólar tá baratíssimo. Tá quanto a gasolina aí onde você tá? Tá uns 7, 6 reais. Pois é. Você acha que tá Se, barato? se você quantificar tudo em satoshis, a tendência é que fique cada vez mais barato a cada 3, 4 anos, né? Então você acha que o que o Guedes fez em relação à gasolina está perfeito? Não sei o que ele fez. Me diga aí. Ele, Reduzir tributo a gasolina? a, Desonerar? não, é em relação à taxa de juros, né? Pelo que eu pesquisei aqui, eu Não, posso taxa de estar juros tem a ver com enganado. gasolina. O que, que tem a ver com taxa de juros com gasolina? Taxa de juros é o preço o que a taxa de juros interfere, e a taxa de juros é uma questão mundial. Se os Estados Unidos eleva a taxa de juros, como os Estados Unidos está levando agora, e o Brasil não elevar, existe uma operação chamada de carry trade. O real vai perder o valor, porque as pessoas vão deixar de investir. Se alguém oferecer a você 5% em dólar ou 5% em real, você prefere o quê? Eu prefiro em dólar.
Em dólar. Todo mundo prefere em dólar. Então, Sim. se o juro aumentar lá, ele tem que aumentar mais aqui. Senão o cara tá fudido, o dinheiro vai embora daqui, não é isso ou não? Sim, Isso é sim. uma coisa lógica ou não é? Exatamente. Isso. Inclusive, uma das coisas que provocou a maior desigualdade social da história da humanidade foi a redução de taxa de juro. Não existe taxa de juro boa e ruim, determinada de alguém. A taxa de juro boa é determinada por mercado. A taxa de juro ruim é imposta por a cabeça de um burocrata, não é isso? A taxa de Exatamente. juros passou por um processo secular de redução, porque a geração mais rica da história da humanidade são os baby boomers, são os caras nascidos no pós-guerra, que é a geração mais numerosa na Europa e nos Estados Unidos. Esses caras, quando entraram no mercado de trabalho, começaram a acumular patrimônio e agora estão entrando na terceira idade e estão começando a parar de investir. É por isso que a gente está saindo do ciclo secular de redução de taxa de juros, independente do tabelamento de governos. Os governos aproveitaram esse ciclo para forçar mais a barra, para aumentar a possibilidade de endividamento. Existe uma relação direta entre o quanto você deve e o quanto o custo do seu endividamento. Quanto mais você deve, você acaba tendo que se endividar pagando mais, não é isso? Sim. R$ 500, R$ 1.000 você consegue emprestado de graça. Você consegue pedir seu pai, seu irmão, seu tio, 5 mil, 10 mil, o cara vai pedir uma garantia. 40 mil você não vai ter o que dar como garantia. Você já tem que procurar um agiota, um cara que vai te matar, não é isso? Te espancar. É isso, você vai aumentando o nível de garantia e o custo. E hoje em dia, a taxa de juros está sendo usada, inclusive, como instrumento de guerra. O aumento da taxa de juros pelos Estados Unidos é uma das maneiras de reduzir a atividade econômica mundial e reduzir o preço do petróleo, que é o principal, é a fonte da Rússia. Tem muita gente que diz que a Rússia não é um país que tem petróleo. É uma empresa de petróleo que tem um exército. 80% Lá tem o gás natural, né, que é fornecido para diversos países do 80% oeste europeu. da economia da Rússia é petróleo e gás natural. Sim, exatamente. A agressividade militar da Rússia, em todas as épocas, foi diretamente proporcional ao valor do gás natural e do petróleo. Os Estados Unidos está aumentando taxa de juros para reduzir o valor do petróleo, promovendo uma recessão do caralho. Inclusive, tem muitas pessoas, essa galera, esses malucos aí. Rapaz, eu li, inclusive, no Instituto Rothbard, tem um texto que eles colocaram ontem, explicando, em 1990, de Rothbard, falando do intervencionismo ambientalista. Um negócio espetacular. O cara tinha a noção do que está acontecendo agora, porra, 30 anos atrás. E ele comenta, inclusive, tem muito ambientalista defendendo o aumento de juro para, inclusive, aumentar o custo do dinheiro, para botar para fuder, para reduzir a atividade econômica no terceiro mundo, para reduzir o consumo de energia. Essas políticas anti-humanas, né? Então você acha que a taxa de juros não tem nada relacionado ao petróleo. Então o que seria relacionado ao aumento do preço dos combustíveis? A relação é essa que eu lhe falei. A relação Estou falando. é essa que eu lhe E agora falei. em relação aos combustíveis, por que, André, que estão você tem um elevados? projeto. E ouça, você tem um projeto que te dá um retorno de 1% ao mês, beleza? Sim. Se lhe custar 0,5% ao mês o dinheiro emprestado para investir nisso, você investe? Repete, por favor. Você tem uma atividade que, descontado o risco, te dá um retorno esperado de 1% ao mês, beleza? Sim. O dinheiro no banco custa 0,5% a você. Vale a pena você pegar o dinheiro a 0,5% e investir nessa porra que te paga 1%? Se eu tiver muito apertado, acho que sim. Sim ou não, porra? Vamos dizer agora que o banco empresta, a taxa de juros é 0,5%. Você chega lá e pega dinheiro a 0,5% ao mês. Você tem um negócio que você vai abrir, você vai comprar um carro e alugar o carro para os caras de Uber e você tem garantia que, descontado todos os riscos, você vai tirar 1% ao mês. Você vai ganhar dinheiro ou perder? Pagando meio e recebendo 1. Eu vou perder. Você vai pagar meio e receber 1 e você vai perder dinheiro? Eu vou ganhar. Isso. Agora, se a taxa de juro de meio for para 2 ou para 1, já não vale mais a pena você comprar esse Uber para alugar, não é isso? Sim. Não Pois vale. Muita gente estava preferindo comprar imóvel para alugar do que receber a Selic de 6, 7%. A Selic é 13% agora. O valor dos imóveis tende a subir ou diminuir. É mais fácil financiar o imóvel a 6 ou a 13? Financiar a 13. O valor do imóvel vai dobrar porque dobrou a Selic? Não. O valor do aluguel vai dobrar porque dobrou a Selic? Não. Simplesmente o imóvel vai perder valor. Quanto mais você sobe o juro, porque todos os bens, todos os ativos, os assets que têm fluxos de caixa futuro, eles são avaliados pelo fluxo de caixa descontado. Inclusive, isso é explicado na introdução, nem no capítulo 1. Antes de começar o livro, a gente explica isso. Eu lembro, por exemplo, da casa. Essa casa pode. A gente pegava uma casa que podia valer $1 milhão ou $10 mil, dependendo da taxa de juros, não é isso? A gente vai explicando como é que funciona a variação do valor dos ativos, a depender da taxa de juros nominal e real. E o grande problema, o cara só entende
que não existe renda fixa e não existe renda variável, é perda fixa e perda variável no Brasil. Quando ele dá o segundo passo, que é depois ele entender o que é renda fixa, a taxa de juro, ele entendeu o que é a taxa de juro real, que é a taxa de juro menos a inflação, mas a inflação não nesse índice mentiroso do governo, a inflação real, que aumenta da base monetária, que no Brasil é acima de 15% em média em qualquer horizonte relevante. Então o cara começa a ver que qualquer lugar que ele botar o dinheiro dele em real, ou em dólar também, porque nos últimos anos aí teve ano de aumentar 40% a base monetária de dólar. O cara vê que se ele não tiver um retorno aí de 20, 30% ao ano, em real ou em dólar, ele tá perdendo dinheiro. Antes da gente mudar de assunto, a minha pergunta capital que eu queria fazer para você é: o que influi no preço da gasolina? O que influencia, de fato, no preço da gasolina, então? Vou falar de novo. A taxa de juro subindo ou diminuindo, você concorda que no seu caso específico, você compraria ou não um carro para alugar, não é isso? Sim. Valeria a pena ou não comprar uma casa para alugar, não é isso? Sim. Quando a taxa de juro aumenta, mais gente vai empreender ou mais gente vai botar o dinheiro na mão do governo para mamar o juro mais alto? Mais gente vai empreender. Quando o juro sobe? Quando o juro está baixo, mais gente empreende, Isso. então. Isso. Quando eles reduzem o juro para estimular a economia. Eles elevam o juro para diminuir a inflação. Por quê? Porque você vai diminuir a atividade econômica. O Estado vai ter mais dinheiro na mão dele e vai ter menos dinheiro. Inclusive, ele destrói. Você não percebeu que nos últimos meses as ações ficaram? Entendi a lógica agora. O mundo inteiro porque está subindo o juro. Quando sobe o juro, todos os bens que geram fluxo de caixa, o valuation deles cai. Porque o valuation deles é calculado pelo fluxo de caixa deles descontado da taxa de juros sem risco. Perfeito, entendido. Então, a econômica, as pessoas consomem mais ou menos gasolina. Tendo menos empreendimento, menos carro, menos empresa, agora vai gastar menos ou mais gasolina. Tendo menos empresa, vai gastar menos. Pois é. Essa é a ideia deles. Porque inclusive, se você tiver menos empresa, você vai... Menos atividade econômica, menos consumo, menos demanda. Sim, exatamente. Isso. Agora, quando os Estados Unidos sobe o juro, o Brasil ele sobe um pouquinho, a gente tem que subir 5 vezes mais. E os Estados Unidos fez outras duas coisas que vão explodir o custo de endividamento para o terceiro mundo. Que é, por exemplo, não permitir que a Rússia pague a dívida, mesmo tendo saldo nos Estados Unidos. A Rússia, com saldo em bancos nos Estados Unidos, com título a porra toda, não permitiu o pagamento. Então, agora, quando o cara for comprar um título do Brasil, vai dizer, não, um dia o Brasil pode ter uma guerra, pode sofrer uma sanção, porque está desmatando a Amazônia, e mesmo com dinheiro em caixa, o governo americano não permitiu que eu receba a minha porra, não é isso? Exatamente. Hoje em dia ficou inviável, porra. É inviável hoje para um país captar dentro do legacy. País de terceiro mundo, você tá maluco? Quem é que vai comprar? Os países da Europa, Itália, Alemanha, não sei o que lá, é tudo juro negativo. Mesmo considerando a inflação mentirosa deles, o cara perde 6, 7, 8% ao ano. Então, vamos partir dessa lógica, então. Comprar título da Grécia, da Itália, que vai estar na União Europeia daqui a 5 anos. Você sabe que é Arthur Reis, que era o CEO do BitMEX? Ele botou um texto de se fuder para criança de 11 anos entender isso. Se você puder ler lá no blog do Arthur Reis, ele explica direitinho esse negócio de taxa de juros. Vou ler sim. Direitinho. Inclusive com linguagem de criança de 11 anos. Excelente. Então, ele faz. Inclusive, se você ler isso, você vai entender por que Jesus falava através de parábolas, para alcançar mais gente, né? Porque a metáfora você consegue alcançar pessoas, inclusive, que não conseguiriam entender o negócio literalmente, né?